A sua igreja é avivada? Oi. Não sei, durante o seu período de cristão, convertido, pós-convertido, se você já ouviu essa pergunta, mas eu já ouvi e não foi só uma vez. Muitas vezes a gente ouve essa pergunta, se a nossa igreja é avivada, quando um amigo de trabalho, um colega de faculdade, de escola, um vizinho, um conhecido, um parente, um familiar, descobre que somos evangélicos, descobre a nossa igreja, ou nós revelamos qual igreja frequentamos, e muitas pessoas têm essa curiosidade: será que a nossa igreja é avivada? Eu não sei qual a sua reação quando ouve essa pergunta, mas independente da reação, quando ouviu, ou se ainda ouvir, porque é provável que, pelo menos uma vez na vida, que todos nós evangélicos ouçamos essa pergunta, mas independente da reação, algumas questões devem estar na nossa cabeça, para nos levar a refletir de fato se entendemos essa pergunta e como vamos responder essa pergunta. Por exemplo, antes de responder se a sua igreja é avivada, você precisa se perguntar: será que eu sei o que é avivamento na igreja? Verdadeiro avivamento? Será que eu sou avivado ou estou avivado? Ou posso me avivar? Essas perguntas associadas a o que sabemos do avivamento. Será que a nossa igreja é avivada? Será que a outra igreja é avivada? A igreja do fulano, do ciclano? Para responder a essas perguntas e tantas outras sobre avivamento, à luz das Escrituras, vamos entender um pouquinho como funciona o avivamento. Vem comigo. Santo Deus, obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado por este mês que se inicia. Obrigado por este ano que, apesar de tão diferente, tão complexo, com tantas dificuldades, tantas coisas novas para vencermos, é o Senhor que esteve à frente das nossas batalhas. E obrigado por tantos ensinamentos nesse período. Em nome de Jesus, cuida das nossas vidas, traz avivamento, renovo, transformação para o nosso coração, para a nossa mente, a partir da Tua vontade e da Tua palavra. Em Teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém. O texto do profeta Ageu, capítulo 1, o capítulo todo, diz o seguinte: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Fala assim o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo o seguinte: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?
Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. É interessante, quando a gente fala de avivamento, a palavra avivamento está associada a viver novamente, reviver, viver de uma nova forma, reacender ou acender de novo o vigor. É interessante porque quando se fala do avivamento, está se falando de algo novo, fazer novo, não fazer como antigamente, mas para fazer novo, para fazer de novo, é necessário saber o que fazer, é necessário saber como fazer. Daí o melhor entendimento para se saber o que é avivamento. O verdadeiro avivamento, ele vem de Deus, porque é o Senhor quem desperta o verdadeiro avivamento. O versículo 14, no texto de capítulo 1 do livro do profeta Ageu, diz o seguinte: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E é interessante, porque se voltarmos também a alguns versículos, diz, versículo 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, então, os mesmos personagens novamente, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinham mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. É interessante, porque quando se fala de avivamento, o avivamento ele vem de Deus. Algumas pessoas enxergam como uma igreja avivada. Por exemplo, a minha igreja é avivada, a sua igreja não é avivada, a igreja de fulano é, a igreja de ciclano não é, porque normalmente enxergam o avivamento como algo de emoção, algo imediato, o momento do louvor, o momento litúrgico, ou o momento de uma palavra onde o ministro, aquele que está dirigindo a palavra, o pastor, o líder, quem está falando às pessoas se exalta ou entona a voz, ou traz termos mais enfáticos, e os ouvintes entendem e saltam, falam, gritam glória, aleluia, amém. Isso é interessante, isso é uma consequência do avivamento, mas isso não é em si o avivamento. Pessoas sorridentes, gritando, cantando, dançando na igreja, demonstram alegria, mas isso é consequência do avivamento e não é a essência do avivamento.
O avivamento, ele vem de Deus, ele depende de Deus e vem do ouvir a Deus, do obedecer a Deus, do ter intimidade com Deus. Uma pessoa avivada, se você tem dúvidas se você é avivado ou não, está avivado ou não, renovado ou não, depende da sua intimidade, obediência e ouvir a Deus, porque o avivamento vem do chamado do Senhor. É Deus quem nos desperta ao avivamento, como diz o versículo 14. Tem pessoas que estão dormindo fisicamente e dormindo principalmente espiritualmente. Esses não estão avivados. O avivamento depende de um relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, nós não ouvimos a Deus, como diz o versículo 12. Então os líderes político, espiritual e o povo todo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Então significa que antes eles não tinham atendido a voz de Deus. Antes quando? Esse período historicamente é pós-exílio. E a preocupação maior das pessoas aqui era cuidar unicamente da própria vida. Se a gente voltar mais alguns versículos, o versículo 4 diz: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, casas todas equipadas, bonitas, bem construídas, bem pintadas, bem postadas, enquanto esta casa permanece em ruínas, o templo permanece em ruínas, o relacionamento com Deus está ruindo? Por isso que o avivamento genuíno, o avivamento verdadeiro está associado sim a uma vida com Deus. E o reflexo disso pode ser também o seu ânimo durante a liturgia, a sua alegria, o cantar, o exaltar a Deus, o dançar diante da presença de Deus. Mas isso é só consequência. O avivamento não está nisso. A gente não pode medir o avivamento da igreja nisso. A gente deve medir o avivamento em função do relacionamento de Deus, do relacionamento com Deus que cada um tem, que é particular, que é individual. Então não dá para medir o avivamento da igreja como um todo, porque o avivamento é algo muito particular, é algo individual. Não é simples medir uma igreja avivada ou não, porque depende de medir o meu avivamento, se eu tenho relacionamento com Deus ou não. O avivamento vem de Deus. Algumas pessoas se enganam muito, porque ao entrar nas igrejas, ao ministrar nas igrejas, que seja um louvor, hinos, cânticos, que seja um aviso, um recado, ministrar a palavra, ministrar a liturgia de um culto, escola dominical, um estudo bíblico, por exemplo, por não verem as pessoas atônitas, as pessoas gritando, as pessoas, entre aspas, com aspecto de sedentas por aquela mensagem, por aquele aviso, por aquela palavra, ou porque não estão cantando, não estão batendo palma, ou não estão gritando, dançando na hora do louvor, imaginam ou denotam a igreja como desanimada, como não avivada. E não é assim que a gente mede o avivamento da igreja. O avivamento vem de Deus. Não adianta eu querer mudar alguma coisa sozinho, ou eu simplesmente achar, porque isso é a minha visão de avivamento, e esse é o problema. Algumas pessoas trocam e entendem que o avivamento depende delas, do sacudir outras pessoas, do intimidar outras pessoas, do cantar de um jeito mais exótico, do tocar de um jeito mais exótico, ou de uma oração mais diferente, que isso vai tocar as pessoas. E não é o meu agir, o meu querer que toca as pessoas para que busquem avivamento em Deus. O que eu posso fazer é orar pelas pessoas. Avivamento e oração andam juntos. Muito mais do que avivamento e cantar, muito mais do que avivamento e sacudir as pessoas, mas orar. E orar para quem? Para Deus. Por isso que precisa ter relacionamento com Ele, porque é Ele quem aviva a igreja. E é interessante, porque é preciso avivamento às pessoas, mas é preciso avivamento em mim. Todas as pessoas que cobram o avivamento na igreja devem olhar primeiro para si mesmos. Então o avivamento vem de Deus. É Deus, como no versículo 14, desperta para o avivamento. Por isso que, para que eu me considere, eu sou uma pessoa avivada, para que eu possa dizer isso, é preciso que eu obedeça a Deus. É preciso ter relacionamento com Ele. É preciso atender a sua voz, a voz do nosso Deus. O verdadeiro avivamento é para todas as pessoas, de todas as idades,
independente do cargo ou condições políticas e financeiras. Ainda no versículo 14, podemos entender essa questão que o avivamento é para todas as pessoas, porque o versículo começa assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Ou seja, o Senhor despertou o avivamento na liderança política. O espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então o Senhor despertou o espírito dos líderes políticos, o espírito do líder religioso. O Senhor também despertou o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. É interessante porque o avivamento ele é para todas as pessoas. Tem muitos membros das igrejas que consideram que a sua igreja está desanimada, que falta avivamento na sua igreja, que a sua igreja não é avivada, porque consideram que os seus líderes não são avivados. Mas muitas vezes o membro tem um papel fundamental no avivamento. Claro que ele depende unicamente de Deus, mas somos instrumentos de Deus para isso. Nós somos o corpo e todos nós fazemos parte de um sistema, de um organismo. Por isso que é preciso que todos busquem o avivamento em Deus, os membros e os líderes também. Algumas igrejas passam por um verdadeiro desânimo espiritual, desânimo físico. Algumas igrejas estão, de certa forma, esfriando na fé porque a liderança se desanima. Liderar igrejas não é algo fácil, é algo muito difícil. Porque muitas vezes os líderes, que sejam pastores, presbíteros, diáconos, líderes do louvor, de diferentes segmentos de ministérios, sociedades internas, muitos se desanimam porque olham para pessoas desanimadas e sacodem essas pessoas, e as pessoas parecem que não saem do lugar, porque precisamos ter foco e entender que o avivamento vem de Deus. É para Ele que nós clamamos o avivamento. Todas as pessoas da igreja precisam passar pelo avivamento, porque o avivamento não pode ser um estado de espírito. Eu estou avivado agora porque é um louvor. Não, o avivamento deve ser algo contínuo. E como a nossa natureza é pecaminosa, independente do meu cargo na igreja, independente da minha família, independente das minhas escolhas, eu sou pecador, mas quando eu dedico a minha vida a Deus, ao Senhor, Ele me santifica e me purifica. E essa purificação, de novo, se a minha natureza é pecaminosa, ela deve ser contínua. É por isso que nós temos que tomar banho todo dia, porque todo dia nós estamos sujeitos à sujeira, a ficar impuros. É por isso que deve ser contínuo. É por isso que o avivamento deve ser contínuo. Por isso que é muito perigoso, e eu chamo a sua atenção de novo, e vou chamar daqui a pouco de novo, associar uma igreja avivada a uma igreja onde todos os membros são os que cantam, os que gritam, os que dançam, os que fazem de tudo. Mas o avivamento, uma igreja avivada, é uma igreja onde todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. É uma igreja onde todos buscam um relacionamento mais íntimo, mais puro com Deus, buscam purificação de Deus, buscam arrependimento em Deus. Uma igreja onde todos buscam o avivamento, uma igreja avivada, é uma igreja que perdoa, uma igreja que quebranta. O avivamento depende, ele vem de Deus e depende do quebrantamento nosso, de reconhecermos que Ele é o soberano das nossas vidas. Tem pessoas que limitam o avivamento por ficar muito nesse emocional, só as pessoas emocionais, as que estão emocionadas, os que estão chorando, contritos. Mas o avivamento tem que fazer parte da nossa vida no cotidiano, no momento da alegria, da tristeza, do desânimo. Nós precisamos nos renovar a cada dia em Deus, porque o avivamento vem dele. Todos, não só os líderes, jovens, velhos, crianças, adolescentes, de todas as idades requerem avivamento, porque o avivamento é o renovo de Deus. E se ele vem de Deus, se carecemos da glória do Senhor, porque somos pecadores, carecemos o tempo todo da sua glória, do seu poder, da sua majestade, do seu amor, o tempo todo precisamos renovar no Senhor. O avivamento para todos, para que ele seja
conexo, existente, para que seja real de fato, concreto, preciso ter amor. Não adianta nada apontar o dedo para o fulano, para o ciclano, para a igreja, para a minha, para a sua, para qualquer igreja, e apontar que não estão avivados, porque isso é uma expressão, ou isso é uma maneira de externar que eu não estou amando aquelas pessoas. Ninguém é avivado se não ama o próximo. Ninguém é avivado se não ama a Deus acima de todas as coisas. O avivamento vem de Deus, por isso que nós devemos amar a Ele primeiro. O avivamento vem de Deus, e se Deus nos aviva, quer dizer que Ele quer transbordar o seu amor, nos utilizando como ponte, como instrumento, para avivar as pessoas. O avivamento vem de Deus, mas Deus nos escolhe. É interessante que para que a igreja vive, é preciso que eu esteja avivado. Não adianta cobrar avivamento de igreja, de líderes, de grupos, de sociedade, se nós não estamos avivados. É preciso avivamento todo, completo, em conjunto, em comunhão. O verdadeiro avivamento, o despertamento, é um chamado para o trabalho, e não unicamente para emoções, mas é um chamado para agirmos, fazermos em prol do reino de Deus. Se o avivamento ele é trabalho, o avivamento então é algo profundo. Já falamos que ele está associado ao relacionamento com Deus. E se somos fiéis a Deus, se temos relacionamento íntimo com Ele, nós entendemos o chamado dele para nós de ir e anunciar o Evangelho às pessoas. Então o avivamento ele é para o trabalho, porque após a obra divina, o avivamento de Deus chamando a nós para renovarmos, para fazermos de novo, nós temos que nos colocar dispostos ao trabalho. O avivamento também está associado ao ID. Para que você considere, por exemplo, que uma igreja é desanimada, que essa igreja não tem cara de ser avivada, não é pelos cânticos que ela canta, ou pelo tamanho do louvor, o tempo de louvor, ou o tempo que o pastor ministra a mensagem, se ele grita, se ele bate a mesa ou não. É o quanto essa igreja evangeliza, é o quanto essa igreja ama as pessoas e trabalha pela comunidade. Não se entrega à comunidade, mas faz diferença na comunidade. Uma pessoa avivada é uma pessoa que faz diferença, é uma pessoa que renova, e entende que é necessário renovação todos os dias com essa natureza que temos, e renovação no Senhor, porque o avivamento vem dele. É interessante porque Deus não aviva ninguém. Associe muito agora o avivamento a chamado. Deus não aviva, não chama ninguém para ficar de braço cruzado. Deus nos chama para servir, para obedecê-lo, para fazer a sua vontade. Ele nos chama com amor. O avivamento está associado então ao chamado, para que nós possamos obedecer. É por isso que é interessante, versículo 14 fala assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, o espírito do resto do povo. Mas a gente já repetiu antes, é porque Deus está avivando, está chamando o povo, chamando todas as pessoas, líderes, não líderes, membros, todas as pessoas. Para quê? Aí vem o finalzinho do versículo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Esse final do versículo é interessante porque Deus avivou o povo, renovou o povo, chamou a atenção do povo. O povo atendeu, os líderes, o líder político, o líder espiritual, o sacerdote, e o povo como um todo. Frisa-se tanto no versículo 12 quanto 14, o todo, porque todos se renovaram, todos passaram pelo avivamento proveniente de Deus, porque foi Deus quem despertou o Espírito. O versículo é bem enfático, mas despertou para quê? Para que eles ficassem cantando bonito, para que eles ficassem fazendo um culto de 2 horas, de uma noite toda. Não, muito mais do que isso. Despertou o povo para construir novamente o relacionamento com Deus, o relacionamento de cada um com Deus. Lembra das casas apaineladas no versículo 4? E se a gente no continuar aqui,
profeta, boca de Deus, chama a atenção, vou continuar no texto, e chama a atenção que parece que as pessoas comiam e não se saciavam, bebiam e não matavam a sede, estavam fazendo tudo, estavam vivendo as suas vidas, mas parece que a vida continuava vazia, porque faltava restaurar o relacionamento com Deus, voltar ao antigo relacionamento com Deus, voltar ao primeiro amor. A palavra do profeta, em 2 versículos, ele é enfático: considerai o vosso passado, porque no passado o relacionamento, o templo construído, o Santo dos Santos, o contato mais íntimo com Deus estava sendo perdido. Então era necessário que todos, líderes, não líderes, o povo como um todo, reconstruísse novamente o relacionamento com Deus. Isso é o avivamento. Uma igreja avivada é uma igreja que constrói continuamente o relacionamento com Deus. Por isso que avivamento vai muito mais do que um culto mais extenso, um louvorzão, uma palavra mais enfática de um pregador. Vai muito mais do que isso. Está relacionado com relacionamento com Deus, intimidade com Deus, obedecer a Deus, preocupar-se com o próximo, anunciar o Evangelho. Isso é avivamento. Avivamento está em fazer, em agir segundo a vontade de Deus. E para Deus, não para nós mesmos. Por isso que o avivamento traz algo para todos, para a comunhão, porque Deus se preocupa com o seu povo. E eu, como se me considero avivado, tenho que me preocupar com o próximo. Não em apontar o dedo para ele, mas em renovar com ele a aliança com Deus. Avivamento está associado com trabalho. O avivamento deve ir além de mexer com emoções, com o estado de espírito instantâneo, imediato. Deve ser algo contínuo, duradouro, deve impactar o compromisso que nós temos com Deus e com as coisas do seu reino, com as coisas do alto. Cumprir os mandamentos de Deus e se preocupar com o próximo. Isso é avivamento, é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, agora que a gente tem uma noção do que é o avivamento, como funciona o avivamento, a gente precisa entender também o que é preciso para ser avivado. Se o avivamento tem que começar em mim, eu preciso entender o que eu preciso fazer para me considerar uma pessoa avivada, renovada em Deus. Então, básico, buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração indica que eu confio nele para tomar conta da minha vida, do que acontece na minha vida, para reger a minha vida. Não tem como ter avivamento sem oração. Algumas pessoas vão dizer para você: mas a sua igreja, você é da presbiteriana, você não tem jeito de ser avivado. Mas o avivamento vai muito mais do que bandeira, do que fachada de igrejas, do que endereço geográfico, porque ele depende do relacionamento nosso com Deus, ele depende da oração. Tem muitas igrejas que as pessoas nem têm equipamento de som, instrumentos musicais, e são muito mais avivadas, porque as pessoas têm mais compromisso com Deus. É preciso um compromisso genuíno. É preciso, além de buscar a Deus em oração, confiar em Deus, porque o avivamento vem dele, é preciso ter equilíbrio. Uma pessoa avivada é uma pessoa equilibrada, não é alguém que vive de extremos, não é alguém que vive de show e não é alguém que vive de isolamento. É importante porque algumas pessoas, principalmente ligadas ao louvor, e eu posso dizer isso porque eu entrei no Ministério de Louvor da Terceira Igreja no ano 2000, ou seja, tem 20 anos que eu faço parte desse ministério praticamente. É importante porque às vezes, quando a gente está cantando, quando a gente está tocando, quando a gente está lá na frente do palco, ministrando louvor, cantando, fazendo com que a igreja cante, louve ao Senhor, muitas vezes a gente se perde naquele local. Muitas vezes a gente acha que a igreja não está louvando porque não vê as bocas se mexendo, muitas vezes porque a gente não vê as pessoas batendo palmas. E é importante porque o equilíbrio em Deus, o avivamento em equilíbrio, é que nos mostra que não é essa feição que denota uma igreja avivada. Muitas vezes isso é um puxão de orelhas para que nós entendamos que às vezes as pessoas não cantam porque elas não conhecem as músicas. Então é preciso conhecer. E para que elas conheçam,
é preciso que eu ensine, que eu faça parte do processo. Muitas vezes as pessoas não batem palma porque elas não sabem bater palma. Nossa, mas bater palma é difícil? Sim, acompanhando ritmo, música, instrumentos, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil. O avivamento pede equilíbrio. Pessoas equilibradas têm paciência, não são extremistas. Não são pessoas também que deixam de fazer, mas são as pessoas que fazem com amor, com paciência, com zelo. O genuíno avivamento, ele não promove divisão às pessoas, porque as pessoas têm paciência, toleram umas às outras. O verdadeiro avivamento, se você quer se considerar avivado, então tem equilíbrio, porque o genuíno avivamento, ele traz comunhão, porque ele depende de amor. Ele não traz divisão, porque ele equilibra as vontades. A minha vontade é aquilo que eu quero com o que Deus quer. Então eu tenho que buscar Deus. Eu quero isso, mas não basta, não posso fazer com a minha mão sacudir alguém. Tem que buscar Deus, porque é Ele quem faz. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade é quem age. O avivamento, somente com mudanças litúrgicas e mensagens extremas, gritantes, não gera um avivamento de impacto. O avivamento, ele precisa ser genuíno. Nós precisamos ser pessoas genuínas, verdadeiras. Por isso que às vezes se limitar a definição de avivamento a uma igreja que canta mais, que grita mais, está incorreto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas devem mais orar. Muitas vezes as pessoas, mesmo eu acho importante cantar, mas muitas vezes as pessoas têm que ter mais contato íntimo com Deus. E é por isso que o avivamento não pode se restringir só ao horário do culto, só ao momento do culto, só ao momento do louvor, só ao momento daquela mensagem de impacto, mas deve estar ligado ao nosso cotidiano, à nossa vida. Lembra? Avivar, fazer de novo, animar de novo, isso deve fazer parte da nossa vida continuamente, todos os dias, em todos os momentos, e não só no momento do culto. O avivamento, ele não depende da vontade humana, e sim da vontade de Deus. E como nós carecemos o tempo todo de Deus, carecemos o tempo todo do avivamento, do relacionamento com Deus. Está muito mais associado à submissão a Deus do que o submeter outra pessoa àquilo que eu entendo de avivamento. Está muito mais associado ao amor, a preocupar-se com as outras pessoas, se dar às outras pessoas, se colocar na brecha às outras pessoas, a moldar o amor de Deus no meu coração, a partir do testemunho, do viver a palavra de Deus, do que eu querer que as pessoas vivam da maneira que eu quero. Que elas cantem, que elas gritem, que elas se emocionem da maneira que eu quero. Coloque na sua cabeça, o avivamento está muito mais aqui, muito mais além do que simplesmente emoções, mas é um estilo de vida, uma busca contínua por Deus. Para concluir essa questão do avivamento, para saber de fato se a minha ou a sua igreja é avivada ou não, para que a minha igreja seja avivada, para que a nossa igreja seja avivada, ou para que qualquer igreja seja avivada, são precisos basicamente 3 passos básicos. E esses 3 passos não começam nas outras pessoas, começam em mim. Primeiro passo, é preciso que eu tenha coração humilde, contrito e quebrantado. Porque para ser avivado, já que eu preciso, o avivamento tem que começar em mim, vindo de Deus começar em mim, é preciso reconhecer que a começar em mim, todos devem buscar um renovo de Deus, buscar renovação em Deus, todos os dias, constantemente, todos, do menor ao maior, do mamando ao caducando, tá? Com boa comunicação, com humildade, servindo as pessoas, amando as pessoas com alegria, entrando em sintonia uns com os outros. O coração humilde nos dá sabedoria em reconhecer que precisamos de Deus para todas as coisas, que o verdadeiro avivamento vem dele e que somos instrumentos dele para semear o avivamento nas pessoas, a partir do nosso testemunho, a partir do amar ao próximo e a partir do sermos diferentes onde quer que nós estejamos. Esse é o começo do avivamento. Segundo passo, não sermos extremistas, sermos equilibrados. Então é preciso
o equilíbrio para ser avivado. Sem equilíbrio não tem avivamento. Atitudes extremas, radicais, não promovem comunhão. Na verdade, promovem isolamento, afastamento. E assim não tem avivamento. Apontar o dedo para a cara de alguém, para alguma igreja, para algum grupo ou comunidade, não me faz ser mais avivado. É necessário humildade. E é necessário não ser extremo. É necessário ter equilíbrio. É preciso também que a igreja cresça. O avivamento favorece, auxilia no crescimento da igreja. Mas não basta crescer só em números. É preciso crescer em qualidade, fidelidade. Para que isso aconteça, é preciso equilíbrio entre número e qualidade, quantidade e qualidade. Por isso que nós não devemos ser legalistas, nós não devemos ser imperialistas, não devemos impor as coisas às pessoas, mas devemos semear o amor, a paciência, sermos santos, diferentes, separados e reconciliadores no rebanho do Senhor. E o terceiro passo, em rumo, em direção ao avivamento da igreja. Não viver só de aparências. Não basta acreditar em Deus ou servir a Deus só da boca para fora, ou amar ao próximo, ou falar que eu sou avivado só da boca para fora. É preciso começar um avivamento do interior. É preciso viver aquilo que se fala, é preciso viver aquilo que se canta. Devemos fazer mais do que falar. Devemos viver o que cantamos e pregamos. Lembra daquele sermão que às vezes é o que enche nosso coração, nos deixa emocionados, nos deixa mais sensíveis às coisas do reino, nos deixa mais sensíveis quando o pastor ou quem está trazendo a mensagem fala alto, dá ênfase em alguns detalhes, aquela música que toca o nosso coração. Isso deve tocar todos os dias, não pode ser só no momento do culto. E eu preciso ter essa sensibilidade todos os dias, todo momento, vigiar e orar a cada momento. Nós devemos gritar menos e chorar mais com aqueles que choram, que carecem também de Deus, que estão desesperados, que estão agoniados, principalmente nesses tempos. Devemos cantar menos e louvar e adorar mais de todo o coração, ser verdadeiros adoradores. Devemos servir mais do que ser servidos. Devemos viver mais os milagres divinos e fazer mais parte desses milagres, não fazendo os milagres, sim, porque nós não somos. O avivamento não vem de nós, vem de Deus, e o poder sobrenatural vem dele também. Então devemos viver os milagres, não só observá-los, ou sentar e cruzar os braços e esperar os milagres de Deus. Preciso vivê-los, preciso amar ao próximo, preciso incendiar as pessoas com o nosso testemunho, com a nossa fidelidade e com o nosso avivamento. É assim que começa o avivamento da igreja. A começar em mim, a música é bem antiga, começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém? Até o próximo episódio.